Oi, gente polivalente! E voltamos com a leitura que tinha sido deixada 2 semanas atrás da Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo. E vamos lá, vou seguir aqui o fluxo, né? Nós paramos na página 210 e vamos lá, pera lá, deixa eu subir e aparecer aqui. Olha eu aqui, beleza. Bom, certas perguntas ouvidas com frequência não representam dúvidas filosóficas, mas confissões psicológicas. Isto é particularmente verdade no campo da ética, especialmente em discussões de ética que se deve revisar as próprias premissas ou lembrá-las, e mais, deve-se aprender a revisar as premissas dos adversários. Por exemplo, os objetivistas seguidamente ouvirão uma pergunta como esta: o que será feito pelos pobres ou deficientes numa sociedade livre? A premissa altruísta coletivista implícita nesta pergunta é que os homens são protetores de seus irmãos e que o infortúnio de alguns é uma hipoteca que recai sobre os outros. O questionador está ignorando ou fugindo das premissas básicas da ética objetivista e tentando mudar a discussão para sua própria base coletivista. Observe que ele não pergunta: deve algo ser feito? Mas o que será feito? Como se a premissa coletivista tivesse sido tacitamente aceita e tudo que restasse fosse uma discussão dos meios para implementá-la. Uma vez, quando Barbara Branden foi questionada por um estudante o que acontecerá aos pobres numa sociedade objetivista, ela respondeu: se você quiser ajudá-los, ninguém vai impedi-lo. Esta é a essência de toda a questão e um exemplo perfeito de como alguém recusa-se a aceitar as premissas de um adversário como a base da discussão. Apenas os homens individualmente possuem o direito de decidir quando ou se desejam ajudar os outros. A sociedade, como um sistema político organizado, não possui nenhum direito no assunto. Sobre a pergunta de quando e sob quais condições é moralmente adequado a um indivíduo ajudar aos outros, recomendo o discurso de Galt em A Revolta de Atlas. O que nos interessa aqui é a premissa coletivista de considerar esta questão como política, como um problema ou um dever da sociedade como um todo. Já que a natureza não garante segurança automática, sucesso e sobrevivência para qualquer ser humano. Somente a presunção ditatorial e o canibalismo moral do código altruísta coletivista que permite ao homem supor ou fantasiar que ele pode, por alguma razão, garantir esta segurança a alguns homens às custas de outros. Se um homem reflete sobre o que a sociedade deve fazer pelo pobre, aceita com isso a premissa coletivista de que as vidas dos homens pertencem à sociedade, que ele, como um membro desta, possui o direito de dispor deles, fixar seus objetivos ou planejar a distribuição de seus esforços. Essa é a confissão psicológica inferida em tais perguntas e em muitas questões do mesmo tipo. Na melhor das hipóteses, revela o caos psicoepistemológico de um homem. Revela uma falácia que pode ser chamada de a falácia da abstração congelada, e que consiste em substituir uma determinada ideia concreta por uma classe abstrata mais ampla, à qual pertence, neste caso, substituindo uma ética específica, altruísmo pela abstração mais ampla da ética. Desse modo, um homem pode rejeitar a teoria do altruísmo e afirmar que aceitou um código racional, mas, ao não obter a integração das suas ideias, continue refletidamente tratando as questões éticas nos termos estabelecidos pelo altruísmo. Com maior frequência, entretanto, esta confissão psicológica revela um mal mais profundo,
quão extensamente o altruísmo corrói a capacidade dos homens de compreenderem o conceito de direitos ou o valor da vida de um indivíduo. Revela uma mente da qual se apagou a realidade de um ser humano. A humildade e a presunção são sempre dois lados da mesma premissa e sempre dividem a tarefa de completar o espaço deixado pela autoestima numa mentalidade coletivizada. Um homem que está disposto a servir como meio para os fins dos outros, necessariamente considerará estes como meio para seus fins. Quanto mais neurótico ou consciencioso for na prática do altruísmo, e estes dois aspectos de sua psicologia atuarão reciprocamente para reforçar um ao outro. Mas ele tentará planejar esquemas, entre aspas, para o bem do gênero humano, ou da sociedade, ou do público, ou de gerações futuras, ou de qualquer coisa, exceto os seres humanos reais. Daí o apavorante atrevidamento com o qual os homens propõem, discutem e aceitam projetos humanitários que devem ser impostos por meios políticos, isto é, pela força sobre um número ilimitado de seres humanos. Se, de acordo com as caricaturas coletivistas, os ricos gananciosos se entregam disso juntamente ao luxo material, sob a premissa de não se importar com o quanto custa. Então, o progresso social trazido pelas mentalidades coletivizadas de hoje consiste em satisfazer um planejamento político altruísta sob a premissa de não se importar com quantas vidas humanas custa. A marca característica destas mentalidades é a defesa de algum objetivo público em grandiosa escala, sem considerar contextos, custos ou meios. Fora de contexto, este objetivo pode geralmente ser considerado desejável. Deve ser público porque os custos não serão cobertos com recursos legítimos, mas sim com recursos expropriados, e um denso e asfixiante nevoeiro deve encobrir a questão dos meios, porque estes são vidas humanas. Medicare, entre aspas, é um exemplo desse projeto. Entre aspas, não é desejável que os idosos devam ter assistência médica em momentos de doença? Seus defensores clamam. Considerado fora de contexto, a resposta seria sim, é desejável. Quem teria uma razão para dizer não? E é neste ponto que os processos mentais de um cérebro coletivizado são interrompidos. O resto é nevoeiro. Somente o desejo permanece em sua visão. É o bem, não é? Não é para mim mesmo, é para os outros. É para o público, para um público desamparado, doente. O nevoeiro esconde fatos como a escravização e, portanto, a destruição da ciência médica, a regimentação e a desintegração de todos os consultórios médicos, o sacrifício da integridade profissional, da liberdade das carreiras, das ambições, das conquistas, da felicidade, das vidas dos próprios homens que devem prover este objetivo desejável, os médicos. Após séculos de civilização, a maioria dos homens, com exceção dos criminosos, aprendeu que a atitude mental acima não se aplica às suas vidas privadas nem na prática, nem moralmente, e não deve ser empregada na conquista dos objetivos particulares. Não haveria controvérsia a respeito do caráter moral de um jovem criminoso que declara: não é desejável ter um iate, morar numa cobertura e beber champanhe? E teimosamente recusa-se a considerar o fato de que ele roubou um banco e matou 2 guardas para alcançar este objetivo, entre aspas, desejável. Não há diferença moral entre esses dois exemplos. O número de beneficiários não muda a natureza da ação, simplesmente aumenta o número de vítimas. Na verdade, o criminoso particular
possui uma pequena vantagem moral. Não tem poder de devastar uma nação inteira, e suas vítimas não estão legalmente desarmadas. A ética coletivizada do altruísmo afastou da marcha da civilização a visão que os homens têm de sua existência pública ou política, mantendo esta área como um reservatório, um santuário de vida selvagem, dominado pela selvageria pré-histórica. Embora os homens compreendam alguma fraca manifestação de respeito por direitos individuais em suas relações particulares uns com os outros, esta manifestação desaparece quando se voltam para questões públicas, e o que salta para a arena política é um homem das cavernas que não pode conceber por qualquer razão o porquê da tribo não poder bater no crânio de qualquer indivíduo no caso de eu assim desejar. A característica que distingue esta mentalidade tribal é o axiomático, a quase instintiva visão da vida humana como alimento, combustível ou meio para qualquer projeto público. Os exemplos desses projetos são inumeráveis. Não é desejável acabar com as favelas? Desconsiderando o contexto do que acontece àqueles na faixa de renda seguidamente? Desconsiderando o contexto do que acontece àqueles na faixa de renda seguinte. Não é desejável ter cidades lindas e planejadas, todas num estilo harmonioso? Desconsiderando o contexto da escolha de quem deve forçar estilos aos construtores de casas. Não é desejável ter um público educado? Desconsiderando o contexto de quem educará, o que será ensinado e o que acontecerá aos dissidentes. Não é desejável liberar os artistas, os escritores, os compositores do fardo dos problemas financeiros e deixá-los livres para criarem? Desconsiderando o contexto de perguntas como quais artistas, escritores e compositores? Escolhidos por quem? Às custas de quem? Às custas dos artistas, escritores e compositores que não possuem influência política e cujos rendimentos miseravelmente precários serão taxados para liberar esta elite privilegiada? A ciência não é desejável? Não é desejável para um homem conquistar o espaço? E aqui chegamos à essência da irrealidade. A selvagem, cega, assustadora e sangrenta irrealidade que motiva uma alma coletivizada. A pergunta não respondida e irrespondível sobre todos os seus objetivos desejáveis é para quem? Desejos e objetivos pressupõem beneficiários. A ciência é desejável para quem? Não aos servos soviéticos que morrem de epidemia, sujeira, fome, terror e diante de pelotões de fuzilamento, enquanto alguns jovens brilhantes acenam a eles de cápsulas espaciais circulando sob seus chiqueiros humanos, e não ao pai americano que morreu de insuficiência cardíaca ocasionada por excesso de trabalho, lutando para enviar seu filho à faculdade, ou ao garoto que não pôde sustentar a faculdade, ou ao casal morto no desastre de um automóvel, porque não pôde adquirir um carro novo, ou à mãe que perdeu seu filho porque não teve os recursos para mandá-la ao melhor hospital. Não para estas pessoas que pagam impostos para o sustento de nossa ciência subsidiada e projetos de pesquisa pública. A ciência é um valor apenas porque desenvolve, enriquece e protege a vida do homem. Nada é um valor fora deste contexto. E a vida do homem, entre aspas, significa as vidas únicas, específicas e insubstituíveis de cada homem individualmente. A descoberta de novo conhecimento é um valor para os homens apenas quando e se eles são livres para usar e desfrutar os benefícios do previamente conhecido. Novas descobertas são um valor em potencial para todos os homens, mas não ao preço de sacrificar todos os seus valores reais. Um progresso estendido ao infinito que não traz benefício a ninguém é uma coisa absurdamente monstruosa. E também o é a conquista do espaço por alguns homens,
quando e se for executada expropriando o trabalho de outros que são deixados sem meios para adquirir um par de sapatos. O progresso pode advir apenas daquilo que sobra dos homens, isto é, do trabalho daqueles homens cuja habilidade produz mais do que o seu consumo pessoal requer. Aqueles que são intelectual e financeiramente capazes de aventurar-se na busca do novo. O capitalismo é o único sistema onde homens são livres para agir e onde o progresso é acompanhado, não por privações forçadas, mas por um aumento constante do nível geral de prosperidade, de consumo e de prazer da vida. É apenas para a irrealidade congelada, dentro de um cérebro coletivizado, que as vidas humanas são intercambiáveis, e apenas este cérebro pode contemplar como moral ou desejável o sacrifício de gerações de homens vivos para os supostos benefícios que a ciência pública ou indústria pública ou acordos públicos trarão aos que estão por nascer. A Rússia soviética é a mais clara, mas não a única ilustração das conquistas da mentalidade coletivizada. 2 gerações de russos viveram, trabalharam e morreram na miséria, esperando pela abundância prometida por seus dirigentes, que suplicaram paciência e austeridade, enquanto construíam uma industrialização, entre aspas, pública, e matavam a esperança pública em prestações de 5 anos. No princípio, as pessoas morriam de fome, esperando geradores elétricos e tratores. E hoje continuam morrendo de fome enquanto esperam pela energia atômica e as viagens interplanetárias. Essa espera não tem fim. Os aproveitadores que ainda não nasceram desta chacina de sacrifício em massa nunca nascerão. Os animais de sacrifício simplesmente alimentarão novas hordas de animais de sacrifício, como a história de todos os tiranos tem demonstrado, enquanto os olhos desfocados de um cérebro coletivizado se fixarão inalteráveis e falarão de uma visão a serviço do gênero humano, misturando intercambiavelmente os defuntos do presente com os fantasmas do futuro, mas sem enxergar homens. Assim é o status da realidade da alma de qualquer milquetoast, que olha com inveja para as conquistas de industriais e sonhos de parques públicos lindos, dos quais poderia criar-se apenas as vidas, esforços e recursos de todos virassem em sua direção. Todos os projetos públicos são mausoléus, nem sempre em formato, mas sempre em custos. A próxima vez que você encontrar um destes sonhadores, com espírito público, entre aspas, ao qual lhe contará rancorosamente que alguns objetivos muito desejáveis não podem ser atingidos sem a participação de todos, diga-lhe que, se ele não puder obter participação voluntária de todos, seus objetivos ainda serão excelentes, mas inatingíveis, e que as vidas dos homens não estão à sua disposição. E se você desejar, dê-lhe o seguinte exemplo dos ideais que defende. Do ponto de vista médico, é possível retirar as córneas dos olhos de um homem imediatamente após sua morte e transplantá-las para os olhos de um outro vivo que é cego, restaurando assim a visão deste, em certos tipos de cegueira. Agora, de acordo com a ética coletivizada, isso traz um problema social. Deveríamos esperar até a morte de um homem para retirar seus olhos, quando outros homens precisam deles? Deveríamos considerar os olhos de todos como uma propriedade pública e planejar um método justo de distribuição? Você defenderia a retirada de um olho de um homem vivo e dá-lo-ia a um cego para então igualá-los? Não? Então não lute mais por questões sobre projetos públicos em uma sociedade livre. Você sabe a resposta. O princípio é o mesmo. Página 226. O que foi uma vez um pretenso ideal é agora um esqueleto esfarrapado, agitando-se como um espantalho ao vento sobre todo mundo, mas os homens carecem de coragem para dar uma olhada para cima e descobrir a caveira
com seu sorriso malicioso exposto sob os trapos ensanguentados. Este esqueleto é o socialismo. Há 50 anos atrás deve ter havido alguma desculpa, embora sem justificativa, para a crença generalizada de que o socialismo é uma teoria política motivada pela benevolência e que aspira à conquista do bem-estar dos homens. Hoje, essa crença já não pode ser considerada como um erro inocente. O socialismo foi tentado em cada continente do globo. À luz de seus resultados, está na hora de se perguntar os motivos dos defensores do socialismo. A característica essencial do socialismo é a negação dos direitos da propriedade individual. Sob esse sistema, o direito à propriedade, o direito de uso e controle é outorgado à sociedade como um todo. Isto é, coletivamente, a produção e a distribuição são controladas pelo Estado, ou seja, pelo governo. Socialismo pode ser estabelecido pela força, como na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou por voto, como na Alemanha Nacional Socialista Nazista. O grau de socialização pode ser total, como na Rússia, ou parcial, como na Inglaterra. Teoricamente, as diferenças são superficiais. Na prática, são apenas uma questão de tempo. O princípio básico em todos os casos é o mesmo. Os supostos objetivos do socialismo eram a abolição da pobreza, conquista da prosperidade geral, do progresso, da paz e da fraternidade humana. Os resultados têm sido um fracasso aterrorizante. Aterrorizante, no caso da razão, ser o bem-estar dos homens. Ao invés de prosperidade, o socialismo trouxe a paralisia e o colapso econômico a cada país que o experimentou. O grau de socialização tem sido o grau do desastre. As consequências têm variado correspondentemente. A Inglaterra, uma vez a nação mais livre e mais orgulhosa da Europa, foi reduzida ao status de uma potência de segunda classe e está perecendo lentamente de hemofilia, perdendo o melhor de seu sangue econômico, a classe média e os profissionais. Os homens capazes, competentes, produtivos e independentes estão partindo aos milhares, migrando para o Canadá ou Estados Unidos na busca da liberdade. Estão fugindo do reino da mediocridade, desse desagradável lar para os pobres, de onde, tendo vendido seus direitos em troca de dentadura grátis, os reclusos estão agora se queixando que preferem ser vermelhos do que mortos. Em países mais completamente socializados, a fome foi o começo. A insígnia que anunciava o regime socialista, como na Rússia soviética, na China vermelha, em Cuba, nesses países o socialismo reduziu o povo a uma pobreza inexprimível de eras pré-industriais, a literal inanição, e manteve-os num nível estagnado de miséria. Não é apenas temporário, como os apologistas do socialismo têm dito por meio século. Após 45 anos de planejamento governamental, a Rússia ainda é incapaz de resolver o problema de alimentar sua população. No que diz respeito à produtividade superior e à rapidez de progresso econômico, a pergunta de todas as comparações entre o capitalismo e o socialismo foi respondida de uma vez por todas. Para qualquer pessoa honesta, pela presente diferença entre Berlim Ocidental e Oriental, ao invés de paz, o socialismo apresentou um novo tipo de insensatez horripilante nas relações internacionais. A Guerra Fria, que é o estado de guerra crônica, com períodos não declarados de paz entre invasões injustificadamente repentinas. Com a Rússia apoderando-se de um terço do globo, com as tribos e nações socialistas nas gargantas uns dos outros, com a Índia socialista invadindo Goa e a China comunista invadindo a Índia socialista. Um sinal eloquente da corrupção moral de nossa era é a complacência insensível com a qual a maioria dos socialistas e seus simpatizantes, os, entre aspas, liberais, consideram as atrocidades perpetradas nos países socialistas. É como aceitam o governo pelo terror como meio de vida, enquanto posam como defensores da fraternidade humana.
na década de 30 deste século, protestaram contra as atrocidades da Alemanha nazista, mas aparentemente não foi uma questão de princípios, mas apenas o protesto de uma gangue rival lutando pelo mesmo território, porque não ouvimos mais suas vozes. Em nome da humanidade, entre aspas, eles toleram e aceitam a abolição de toda a liberdade e todos os direitos, a expropriação de toda a propriedade, execuções sem julgamento. Câmaras de tortura, campos de trabalho escravo, a chacina em massa de incontáveis milhões na Rússia soviética e o horror sangrento de Berlim Oriental, incluindo os corpos privados de balas de crianças que tentavam escapar. Quando se observa como um pesadelo esforços desesperados feitos por centenas de milhares de pessoas lutando para fugir dos países socializados da Europa, para fugir das cercas de arame farpado sob o fogo de metralhadoras, já não se pode acreditar que o socialismo, em qualquer de suas formas, é motivado pela benevolência e pelo desejo de alcançar o bem-estar dos homens. Nenhum homem autenticamente benevolente poderia fugir ou ignorar tamanho horror em tão vasta escala. O socialismo não é um movimento do povo, é um movimento de intelectuais levados por eles para fora de suas torres sufocantes de marfim, em direção a estes campos sangrentos da prática, onde se unem com seus aliados e executores, os facínoras. Qual é então o motivo desses intelectuais? A ânsia de poder. A ânsia de poder como uma manifestação de desamparo, de autorrepugnância e de desejo pelo não merecido. O desejo pelo não merecido tem dois aspectos, o não merecido em matéria e o não merecido em espírito. Por espírito, entre aspas, quero dizer a consciência do homem. Estes dois aspectos estão necessariamente interrelacionados. Mas o desejo de um homem pode ser focalizado predominantemente em um ou em outro. O desejo pelo não merecido em espírito é o mais destrutivo dos dois e o mais corrupto. É o desejo pela magnitude não merecida, é expresso, mas não definido, pela escuridão nebulosa do termo prestígio. Os caçadores de benefícios materiais não merecidos são simplesmente parasitas financeiros, vagabundos, saqueadores ou criminosos, limitados demais em número e inteligência para serem uma ameaça à civilização, até e a menos que sejam libertados e legalizados pelos caçadores da grandiosidade não merecida. A grandiosidade não merecida é tão irreal, tão neurótica em conceito, que o infeliz que a procura não pode identificá-la. Identificá-la é torná-la possível, impossível. Ele precisa de slogans irracionais e indefiníveis do altruísmo e do coletivismo para dar uma forma semi-plausível ao seu impulso anônimo de ancorá-lo na realidade, para sustentar sua própria autodecepção, mais do que enganar suas vítimas. O público, entre aspas, o interesse público, o serviço ao público, são os meios, as ferramentas, os pêndulos oscilantes da auto-hipnose daquele que vive a ânsia de poder. Aí, ó, falando de auto-hipnose. Daquele que vive a ânsia de poder. Aí. Dado que não existe a entidade, o público, dado que o público é simplesmente um número de indivíduos, qualquer pretensão ou conflito implícito entre interesse público, entre aspas, e interesses privados, significa que os interesses de alguns homens devem ser sacrificados aos interesses e desejos de outros. Já que o conceito é tão convenientemente indefinível, seu uso repousa apenas em qualquer habilidade das supostas gangues para declarar que o público quer moar. Sustentar a pretensão à ponta de faca. Nenhuma pretensão desse tipo foi ou pôde alguma vez ser mantida sem a ajuda de uma arma, isto é, sem força física. Mas, por outro lado, sem esta pretensão, os pistoleiros permaneceriam no lugar a que pertencem, no submundo, e não subiriam aos conselhos de Estado para dirigir os destinos das nações. As duas maneiras de reclamar que o público quer se moar.
É uma praticada pelo parasita moral bruto que clama por distribuições governamentais em nome de uma necessidade pública, entre aspas, e embolsa o que não mereceu. A outra é praticada por seu líder, o parasita espiritual que tira sua ilusão de grandiosidade, como um receptador acolhendo produtos roubados do poder para dispor do que não mereceu e da visão mística de si mesmo como a voz encarnada do público. Dos dois, o parasita material é o psicologicamente mais saudável e mais próximo da realidade. Pelo menos come ou veste seu saque. Porém, a única fonte de satisfação aberta ao parasita espiritual, seu único meio de ganhar prestígio, entre aspas, além de dar ordens e espalhar terror, é a mais supérflua, inútil e sem sentido de todas as atividades, a construção de monumentos públicos. A grandiosidade é alcançada pelo esforço produtivo da mente de um homem na busca de objetivos racionais claramente definidos. Mas uma ilusão de grandeza pode ser realizada apenas pela imutável e indefinível quimera de um monumento público, apresentado como um presente generoso às vítimas, cujo trabalho forçado e dinheiro extorquido pagaram-no, dedicado ao serviço de todos e de ninguém, pertencente a todos e a ninguém, admirado por todos e aproveitado por ninguém. Esta é a única maneira de os dirigentes têm de aplacar sua obsessão. Prestígio, entre aspas. Prestígio aos olhos de quem? De ninguém. Aos olhos de suas vítimas torturadas, dos mendigos das ruas, de seu remado, dos aduladores de sua corte, das tribos estrangeiras e seus dirigentes. Foi para impressionar a todos estes olhos, os olhos de todos e de ninguém, que o sangue de gerações de súditos foi derramado e gasto. Pode-se ver em certos filmes bíblicos uma imagem gráfica do significado da construção de um monumento público, a construção das pirâmides. Hordas de homens famintos, esfarrapados e emagrecidos, fazendo um último esforço com seus músculos insuficientes, a tarefa desumana de puxar as cordas que arrastam os enormes pedaços de pedra, esforçando-se como bestas de carga torturadas sob as chicotadas de feitores, desfalecendo no trabalho e morrendo nas areias do deserto, para que um faraó morto possa descansar numa estrutura imponentemente sem sentido e deste modo ganhar um prestígio, entre aspas, eterno aos olhos das futuras gerações por nascerem. Templos e palácios são os únicos monumentos deixados pelas civilizações primitivas do gênero humano. Foram criados pelos mesmos meios e ao mesmo preço, um preço não justificado pelo fato de que os povos primitivos indubitavelmente acreditavam, enquanto morriam de fome e exaustão, que o prestígio de sua tribo, seus dirigentes e seus deuses era, de alguma maneira, de valor para eles. Roma caiu, falida por tributos e controles do Estado. Enquanto seus imperadores estavam construindo coliseus, Luís XIV da França tributou seu povo até o estado de indigência, enquanto construiu o Palácio de Versalhes, para que monarcas, seus contemporâneos, o invejassem e para os turistas modernos visitarem. O metrô revestido de mármore em Moscou, construído pelo trabalho voluntário e não pago de trabalhadores russos, incluindo mulheres, é um monumento público, assim como é o luxo similar das recepções czaristas, a caviar e champanhe nas embaixadas soviéticas, necessárias, enquanto o povo fica na fila por rações insuficientes de comida para manter o prestígio da União Soviética. A grande distinção dos Estados Unidos da América até as últimas poucas décadas foi a modéstia de seus monumentos públicos. Estes monumentos, tal como existiam, eram genuínos, não eram erigidos para prestígio, mas eram estruturas funcionais, que acolhiam eventos de grande importância histórica. Se você já viu a austera simplicidade do Independence Hall, percebeu a diferença entre uma grandeza autêntica e as pirâmides de espírito público, entre aspas, dos caçadores de prestígio. Na América, o esforço humano e os recursos materiais
não foram expropriados para a construção de monumentos e projetos públicos, mas gastos do progresso do bem-estar individual, pessoal e particular de cada cidadão. A magnitude da América repousa no fato de que seus monumentos reais não são públicos. O horizonte de Nova York é um monumento de um esplendor a que nenhuma pirâmide ou palácio se igualará, ou aproximar-se-á. Porém, os arranha-céus não foram construídos com fundos públicos, nem com o propósito público. Foram construídos pela energia, iniciativa e riqueza dos indivíduos comuns para o lucro pessoal. E, ao invés do empobrecimento do povo, estes arranha-céus, assim como subiram cada vez mais altos, continuaram aumentando o padrão de vida do povo, incluindo os habitantes das favelas, que os levam uma vida de luxo comparada à dos antigos escravos egípcios ou de um trabalhador socialista moderno. Esta é a diferença. Na teoria e na prática entre o capitalismo e o socialismo, é impossível calcular o sofrimento humano, a degradação, as privações e o horror que constituíram o pagamento de um único dos chamativos arranha-céus de Moscou, ou das fábricas soviéticas, ou minas, ou barragens, ou qualquer parte de sua, entre aspas, industrialização sustentada a sangue e saques. O que de fato sabemos, entretanto, é que 45 anos é um longo tempo, é o tempo de 2 gerações. Sabemos também que, em nome de uma prometida abundância, 2 gerações de seres humanos têm vivido e morrido em pobreza subhumana. E sabemos também que os defensores atuais do socialismo não são desencorajados por um fato deste tipo. Independentemente do motivo que eles possam dar, a benevolência é algo a que já muito perderam o direito de reivindicar. A ideologia da socialização, numa forma neofascista, está atualmente flutuando por negligência através do vácuo de nossa atmosfera cultural e intelectual. Observe quão frequentemente somos questionados por sacrifícios, entre aspas, indefinidos para propósitos não especificados. Observe quão frequentemente a administração presente está invocando, entre aspas, o interesse público. Observe que proeminência a questão do prestígio internacional repentinamente adquiriu e que políticos grotescamente suicidas são justificados por referências a questões de prestígio. Observe que durante a recente crise cubana, quando a questão factual dizia respeito a mísseis e guerras nucleares, nossos diplomatas e comentaristas acharam adequado pesar seriamente em coisas como o prestígio, os sentimentos pessoais e o salvar as aparências dos diversos dirigentes socialistas envolvidos. Não há distinção entre os princípios, as políticas e os resultados práticos do socialismo e daqueles de qualquer tirania histórica ou pré-histórica. O socialismo é simplesmente uma monarquia absolutista democrática. Isto é, um sistema de absolutismo sem um chefe fixo, aberto ao roubo de poder por todos os que se aproximam, por qualquer alpinista implacável, oportunista, aventureiro, demagogo ou facínora. Quando você julgar o socialismo, não se engane sobre sua natureza. Lembre-se de que não há a tal dicotomia de direitos humanos versus direito de propriedade. Nenhum direito humano pode existir sem direito à propriedade, já que os produtos materiais são produzidos pela mente e esforço de homens individuais e são necessários para sustentar suas vidas. Se o produtor não possui o resultado do seu esforço, não possui sua própria vida. Negar os direitos de propriedade significa transformar homens em propriedades possuídas pelo Estado. Quem quer que reivindique o direito a redistribuir a riqueza produzida por outros, estará reivindicando o direito de tratar os seres humanos como um bem móvel. Quando você julgar a devastação global perpetrada pelo socialismo, o mar de sangue e os milhões de vítimas, lembre-se de que estas foram sacrificadas não pelo bem da humanidade, nem por um ideal nobre, entre aspas,
mas pela vaidade envenenada de algum brutamontes amedrontado ou alguém mediocramente pretensioso que almejou um manto de grandeza não merecida, e que o monumento ao socialismo é uma pirâmide de fábricas públicas, teatros públicos e parques públicos, erigidos sobre a fundação de um cadáver humano, com a figura do dirigente posando no alto, batendo no peito e gritando sua justificativa pelo prestígio ao vazio sem estrelas abaixo dele. Se alguém deseja defender uma sociedade livre, isto é, o capitalismo, deve-se aperceber de que o alicerce indispensável é o princípio dos direitos individuais. Se deseja preservar os direitos individuais, deve-se aperceber de que o capitalismo é o único sistema que pode preservá-los e protegê-los. E se deseja avaliar a relação entre liberdade e as metas dos intelectuais de hoje, deve avaliá-lo pelo fato de que o conceito de direitos individuais é evadido, distorcido, pervertido, raramente discutido, menos ainda, pelos chamados conservadores. Direitos são um conceito moral, um conceito que fornece uma transição lógica dos princípios que guiam as ações de um indivíduo para os princípios que guiam o seu relacionamento com os outros. O conceito que preserva e protege a moralidade individual em um contexto social, a ligação entre o código moral de um homem e o código legal de uma sociedade, entre a ética e a política. Os direitos individuais são um meio de subordinar a sociedade à lei moral. Todo sistema político é baseado em algum código de ética. A ética dominante da história da humanidade foi uma variante da doutrina altruísta coletivista que subordinava o indivíduo a alguma autoridade superior, mística ou social. Consequentemente, a maioria dos sistemas políticos era uma variante da mesma tirania estatista, diferindo apenas em grau, não em princípio básico, limitada apenas pelos acidentes da tradição, do caos, da disputa sangrenta e colapso periódico. Sob todos esses sistemas, a moralidade era um código aplicável ao indivíduo, mas não à sociedade. A sociedade era colocada fora da lei moral, uma vez que sua encarnação fonte ou intérprete exclusivo, e a inculcação da devoção de autossacrifício à obrigação moral era considerado como o propósito principal da ética na existência do homem na Terra, dado que não existe uma entidade como a sociedade, dado que a sociedade é somente um número de homens individualmente considerados. Isto significava, na prática, que os soberanos da sociedade estavam isentos da lei moral, sujeitos somente aos rituais tradicionais, mantinham total poder e cobravam obediência cega ao princípio implícito de o bem é aquilo que é bom para a sociedade ou para a tribo, a raça, a nação, e os decretos dos soberanos são sua voz na terra. Isto era verdadeiro para todos os sistemas estatistas, sob todas as variantes da ética altruísta coletivista, místicas ou sociais. O direito divino dos reis resume a teoria política das primeiras, vox populi vox dei, e das segundas. Como testemunha a teocracia do Egito, como o faraó enquanto um deus encarnado, a norma da maioria ilimitada ou democracia de Atenas, o serviço social feito pelos imperadores de Roma, a Inquisição do final da Idade Média, a monarquia absoluta da França, o serviço social da Prússia de Bismarck, as câmaras de gás da Alemanha nazista, o matadouro da União Soviética. Todos esses sistemas políticos eram expressões da ética altruísta coletivista e sua característica em comum, o fato de a sociedade ficar acima da lei moral, como uma onipotente e suprema adoradora de caprichos. Deste modo, politicamente, todos eram variantes de uma sociedade amoral. A realização mais profundamente revolucionária dos Estados Unidos da América foi a subordinação da sociedade à lei moral. O princípio dos direitos individuais do homem representou a extensão da moralidade ao sistema social, como uma limitação ao poder do Estado, como uma proteção do homem contra a força bruta do coletivo,
como a subordinação da força ao direito, os Estados Unidos foram a primeira sociedade moral da história. Todos os sistemas anteriores haviam considerado o homem como um meio de sacrifício para os fins de outros, e a sociedade como um fim em si mesma. Aí a gente vai ver, dentro da abordagem de Marshall Rosenberg, a questão da cultura da dominação. Ela surge daí. Voltando. Os Estados Unidos consideraram o homem como um fim em si mesmo e a sociedade como um meio para a coexistência pacífica, metódica, voluntária dos indivíduos. Todos os sistemas anteriores haviam sustentado que a vida de um homem pertence à sociedade, que ela pode dispor dele da maneira que lhe agradar, e que qualquer liberdade de que o homem desfrute é a sua somente, por favor, pela permissão da sociedade, que pode ser revogada a qualquer momento. Os Estados Unidos sustentavam que a vida de um homem é dele por direito, o que significa por princípio moral e por sua natureza, que um direito é propriedade de um indivíduo, que a sociedade como tal não tem direitos, que o único propósito moral de um governo é a proteção dos direitos individuais. Um direito é um princípio moral que declina e sanciona a liberdade de ação de um homem em um contexto social. Há apenas um direito fundamental. Todos os outros são consequências ou corolários. O direito de um homem à sua própria vida. A vida é um processo de ação autossuficiente e autogerada. O direito à vida significa o direito de se empenhar na ação autossuficiente e autogerada, o que significa a liberdade de levar todas as ações exigidas pela natureza de um ser racional para o apoio, o favorecimento, a execução e o gozo pela sua própria vida. Este é o significado do direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. O conceito de direito se refere apenas à ação, especificamente à liberdade de ação. Significa estar livre de toda compulsão física, coerção ou interferência de outros homens. Assim, para cada indivíduo, um direito é a sanção moral de um tipo positivo, de sua liberdade de agir por seus próprios julgamentos, para seus próprios objetivos, por sua própria escolha voluntária não coagida. Quanto aos seus concidadãos, os direitos de um indivíduo não impõem nenhuma obrigação sobre aqueles, exceto de um tipo negativo, absterem-se de violar os direitos deste. O direito à vida é a fonte de todos os direitos, e o direito à propriedade é a única forma de implementá-lo. Sem direitos de propriedade, nenhum outro é possível. Dado que o homem tem de sustentar sua vida pelo seu próprio esforço, aquele que não tem direito ao produto do seu esforço não tem meios de sustentar sua vida. O homem que produz enquanto outros dispõem de seu produto é um escravo. Lembre-se que o direito à propriedade é um direito à ação, como todos os outros. Não é o direito a um objeto, mas à ação e às consequências de produzir ou ganhar aquele objeto. Não é uma garantia de que o homem poderá obterá qualquer propriedade, mas apenas uma garantia de que a terá se a ganhar. É o direito de ganhar, conservar, usar valores materiais e dispor deles. O conceito de direitos individuais é tão novo na história humana que a maioria dos homens não o compreendeu por completo até hoje. De acordo com duas teorias éticas, a mística e a social, alguns homens afirmam que direitos são um presente de Deus, outros que são um presente da sociedade. Mas, na verdade, a fonte dos direitos é a natureza do homem. A Declaração da Independência dizia que os homens são dotados pelo seu Criador
com certos direitos inalienáveis. Se se acredita que o homem é o produto de um criador ou da natureza, a questão da origem humana não altera o fato dele ser uma entidade de um tipo específico, um ser racional, de não poder funcionar de maneira exitosa sob coerção e de direitos serem uma condição necessária no seu modo particular de sobrevivência. A fonte dos direitos do homem não é a lei divina ou lei congressual, mas a lei da identidade. A é A, e o homem é o homem. Direitos são condições de existência requeridas pela natureza do homem para sua adequada sobrevivência. Se ele viver na terra, é direito seu usar a sua inteligência, é direito seu agir sob seu próprio e livre juízo, é direito seu trabalhar para os seus valores e conservar o produto do seu trabalho. Se a vida na terra é o seu propósito, ele tem direito de viver como um ser racional. A natureza lhe proíbe a irracionalidade. A revolta de Atlas. Violar os direitos do homem significa compeli-lo a agir contra o seu próprio julgamento, ou expropriar seus valores. Basicamente, há apenas uma maneira de fazer isso: pelo uso da força física. Há dois violadores potenciais dos direitos do homem: os criminosos e o governo. A grande realização dos Estados Unidos foi traçar uma distinção entre esses dois, proibindo ao segundo a versão legalizada das atividades dos primeiros. A Declaração da Independência estabeleceu o princípio de que, entre aspas, para assegurar estes direitos, os governos são instituídos entre os homens. Isto proporcionou a única justificativa válida de um governo e definiu seu único propósito adequado: proteger os direitos do homem, resguardando-o da violência física. Desta forma, a função do governo foi mudada do papel de soberano para o de servo. O governo foi designado a proteger o homem dos criminosos e a Constituição foi escrita para proteger o homem do governo. A Declaração dos Direitos do Cidadão não era dirigida contra cidadãos privados, mas contra o governo, como uma declaração explícita de que os direitos individuais suplantam qualquer poder público ou social. O resultado foi o padrão de uma sociedade civilizada que, pelo breve período de cerca de 150 anos, a América se aproximou de alcançar. Uma sociedade civilizada é aquela na qual a força física é retirada dos relacionamentos humanos, na qual o governo, agindo como um policial, pode usar a força somente em retaliação e somente contra aqueles que iniciam seu uso. Este era o significado, o intento essencial da filosofia política da América, implícitos no princípio dos direitos individuais, mas não foram formulados explicitamente, nem aceitos por completo, nem praticados consistentemente. A contradição mais profunda da América foi a ética altruísta coletivista. O altruísmo é incompatível com a liberdade, o capitalismo e os direitos individuais. Não se pode combinar a busca da felicidade com a condição moral de um animal de sacrifício. Fora o conceito de direitos individuais, que dera à luz uma sociedade livre. Foi com a destruição dos direitos individuais que começou a destruição da liberdade. Uma tirania coletivista não se atreve a escravizar um país por meio de um confisco completo dos seus valores materiais ou morais. Isto deve ser feito por um processo de corrupção interna. Exatamente como no domínio material, o saque da riqueza de um país é efetuado inflacionando a moeda. Sim, hoje pode-se testemunhar o processo de inflação sendo aplicado no domínio dos direitos. O processo acarreta tamanho crescimento de direitos recém-promulgados que as pessoas não notam o fato do significado do conceito estar sendo invertido. Assim como o dinheiro ruim afasta dinheiro bom, também esses direitos impressos negam os autênticos. Atente para o fato curioso de que nunca houve tamanha proliferação em todo o mundo de dois fenômenos contraditórios:
dos alegados direitos novos e dos campos de trabalho escravo. O chamarisco era a inversão do conceito de direitos do domínio político para o econômico. A plataforma de 1960 do Partido Democrático resumiu essa mudança arrojada explicitamente. Declara que uma administração democrática reafirmará a Declaração Econômica de Direitos que Franklin Roosevelt escreveu em nossa consciência nacional 16 anos atrás. Recorde-se claramente o significado do conceito de direitos quando ler a lista que a plataforma oferece. 1. Direito ao emprego útil e remunerado nas indústrias, lojas, fazendas ou minas da nação. 2. Direito a ganhar o suficiente para prover comida, roupa e recreação adequadas. 3. Direito de todo fazendeiro de criar e vender seus produtos a um custo que lhe dê, bem como a sua família, uma vida decente. 4. Direito de todo empresário, grande ou pequeno, de negociar numa atmosfera livre de competições injustas e do domínio de monopólios em seu país ou no exterior. 5. Direito de toda família a um lar decente. 6. Direito aos cuidados médicos adequados e a oportunidade de alcançar e gozar de boa saúde. 7. Direito à proteção adequada ante aos temores econômicos relativos à idade avançada, doença, acidentes e desemprego. 8. Direito a uma boa educação. Uma única pergunta acrescida a cada uma das 8 frases acima tornaria a questão clara. Às custas de quem? Empregos, comida, vestuário, recreação, casas, cuidado médico, educação, etc., não nascem na natureza. São valores feitos pelo homem, mercadorias e serviços produzidos pelos homens. Quem deve provê-los? Se alguns homens são titulares por direito dos produtos do trabalho de outros, isto significa que estes são privados de direitos e condenados ao trabalho escravo. Qualquer alegado direito de um homem que necessita a violação dos direitos de um outro não é e não pode ser um direito. Perfeito. Nenhum homem pode ter direito de impor uma obrigação não escolhida, um dever não recompensado, ou uma servidão involuntária a um outro homem. Não pode haver algo como o direito de escravizar. Um direito não inclui a implementação material daquele direito por outro homem. Inclui somente a liberdade de se ganhar esta implementação pelo próprio esforço. Observe nesse contexto a precisão intelectual dos pais fundadores. Eles falavam do direito à busca da felicidade, não do direito à felicidade. Significa que um homem tem direito de tomar as atitudes que julga necessárias para alcançar sua felicidade. Não significa que outros tenham de fazê-lo feliz, até porque isso não dá. Isso aqui é bem das necessidades. O direito à vida significa que um homem tem o direito de sustentar sua vida por seu próprio trabalho, em qualquer nível econômico tão alto quanto sua habilidade o levar. Não significa que outros devam supri-lo do que necessita na vida. O direito à propriedade significa que um homem tem o direito de tomar as atitudes econômicas necessárias para obter a propriedade, bem como usá-las e dispor dela. Não significa que outros devam provê-lo de propriedade. A liberdade de expressão significa que um homem tem o direito de expressar suas ideias sem perigo de supressão, interferência ou ação punitiva pelo governo. Não significa que outros devam provê-lo com uma sala de palestras, uma estação de rádio ou uma impressora para expressar suas ideias. Qualquer empreendimento que envolva mais do que um homem requer o consentimento voluntário de cada participante. Cada um deles tem o direito de fazer sua própria decisão, mas nenhum tem o direito de forçá-los aos outros. Não existe algo como direito a emprego. Existe somente o do comércio livre, isto é, o direito de um homem de pegar o emprego se um outro escolher contratá-lo. Não há direito à casa, apenas o de livre comércio, o direito de construir uma casa ou de comprá-la.
Não há direitos a um salário justo ou um preço justo. Se ninguém escolher pagá-lo, empregar um homem ou comprar o seu produto. Não há direitos de consumidores ao leite, sapatos, cinemas ou champanhe, se nenhum produtor escolher fabricar esses itens. Existe somente o de fabricá-los. Não há direitos de grupos especiais. Não há direitos de fazendeiros, trabalhadores, empresários, empregados, empregadores, de velhos, de jovens, dos por nascer. Há somente os direitos do homem, possuídos por todo homem individualmente e por todos os homens enquanto indivíduos. Os direitos de propriedade e do livre comércio são os únicos direitos econômicos do homem. São, na verdade, direitos políticos, e não pode haver algo como uma declaração econômica de direitos. Mas observe que os defensores desta última fizeram tudo menos destruir os anteriores. Lembre que direitos são princípios morais que definem e protegem a liberdade de ação de um homem, mas não impõem obrigações aos outros. Cidadãos privados não são uma ameaça aos direitos ou liberdade uns dos outros. Um cidadão privado que recorre à força física e viola o direito de outros é um criminoso, e os homens têm proteção legal contra ele. Os criminosos são uma pequena minoria em qualquer época ou país, e o dano que causaram ao gênero humano foi ínfimo, se comparado aos horrores, a carnificina, as guerras, as perseguições, os confiscos, as fomes, as escravizações, as destruições indiscriminadas, perpetuados pelos governos que dirigiam a humanidade. Potencialmente, um governo é a mais perigosa ameaça aos direitos do homem. Ele mantém um monopólio legal sobre o uso da força física contra vítimas legalmente desarmadas. Quando ilimitado e não restrito pelos direitos individuais, um governo é o inimigo mais mortal dos homens. Não foi como proteção contra ações privadas, mas governamentais, que a Declaração dos Direitos do Cidadão foi escrita. Agora observe o processo pelo qual essa proteção está sendo destruída. O processo consiste em atribuir a cidadãos privados as violações específicas, constitucionalmente proibidas ao governo, que cidadãos privados não têm poder algum de cometer, libertando o governo assim de todas as restrições. A teoria está se tornando progressivamente mais óbvia no campo da livre expressão. Os coletivistas têm propagado por anos a noção de que a recusa de um indivíduo privado de financiar um oponente, uma violação dos direitos deste oponente à liberdade de expressão e um ato de censura, entre aspas, é censura, afirmam, quando o jornal se recusa a empregar ou publicar escritores cujas ideias são diametralmente opostas em sua política. É censura, afirmam, quando empresários recusam-se a anunciar numa revista que os denuncia, insulta e denigre. É censura, afirmam, quando um patrocinador de televisão se opõe a algum ultraje perpetrado em um programa que está financiando, como o incidente de Alger Hiss, que foi convidado a denunciar o anterior vice-presidente Nixon. Então temos Newton e Minow, que declara, entre aspas, existe censura no cinema, em anunciantes de cadeias de emissoras e afiliados que rejeitam programas oferecidos às suas áreas. É o mesmo Minow que ameaça anular a licença de qualquer estação que não ceda sua visão de programação e que afirma que isso não é censura. Considere as implicações dessa tendência. Censura é um termo pertencente somente às ações governamentais. Nenhuma ação privada pode ser considerada censura. Nenhum indivíduo ou agência particular pode silenciar um homem ou impedir uma publicação. Somente o governo pode fazê-lo. A liberdade de expressão dos indivíduos inclui o direito de não concordar, não ouvir e não financiar os seus próprios antagonistas.
Mas, de acordo com as doutrinas, como a Declaração Econômica de Direitos, o indivíduo não tem direito de dispor dos seus próprios meios materiais, orientado por suas próprias convicções, e deve entregar o seu dinheiro indiscriminadamente para quaisquer locutores ou propagandistas que tenham, entre aspas, direito à sua propriedade. Isto significa que a habilidade de prover as ferramentas materiais para a expressão de ideias destitui o homem do direito de quaisquer ideias. Significa que um editor deve publicar livros que considere sem valor, falsos ou ruins, que um patrocinador de televisão tem de financiar comentaristas que escolhem afrontar suas convicções, que o proprietário de um jornal deve entregar suas páginas editoriais para qualquer jovem arruaceiro que clame pela escravização da imprensa. Significa que um grupo de homens adquire o direito à licença ilimitada, enquanto outro grupo é reduzido a ter que ceder indefeso suas próprias responsabilidades. Mas dado que é obviamente impossível dar a todo pretendente um emprego, um microfone ou uma coluna de jornal, quem determinará a distribuição de direitos econômicos e relacionará os beneficiários quando o direito de escolher dos proprietários tiver sido abolido? Bem, o Sr. Minow indicou isso muito claramente. E se você comete o erro de pensar que isso se aplica apenas a donos de grandes propriedades, é melhor dar-se conta de que a teoria dos direitos econômicos inclui o direito de todo aquele que gostaria de ser um dramaturgo, mas de fato não é. Todo poeta beatnik, todo compositor de barulhos e todo artista não objetivo que tem influência política ou apoio financeiro que você não lhes deu quando não foi aos seus espetáculos. O que mais significa o projeto de gastar seu dinheiro, oriundo de impostos, no subsídio à arte? E enquanto as pessoas estão vociferando sobre os direitos econômicos, o conceito de direitos políticos está se esvaindo. Esquece-se de que a liberdade de expressão significa a liberdade de defender as visões de um indivíduo, incluindo discordância com outros, oposição, impopularidade e falta de apoio. A função política do direito à livre expressão é proteger dissidentes e minorias impopulares contra repressões, não lhes garantir o apoio, vantagens e recompensas de uma popularidade que não ganharam. A Declaração dos Direitos do Cidadão diz: o Congresso não fará nenhuma lei limitando a liberdade de expressão ou da imprensa. Ela não exige que cidadãos privados forneçam um microfone para o homem que defende a sua destruição, ou uma chave mestra para o assaltante que procura roubá-los, ou uma faca para o assassino que quer cortar seus pescoços. Esta é a situação de uma das questões mais cruciais de hoje: direitos políticos versus direitos econômicos. Um destrói o outro, mas não existem, de fato, direitos econômicos, direitos coletivos, direitos de interesse público. O termo direitos individuais é uma redundância. Não existe nenhum outro tipo de direitos e mais ninguém para possuí-los. Aqueles que defendem um capitalismo laissez-faire são os únicos defensores dos direitos do homem. Então, eu vou... indicador. Parar aqui. Cadê? Bom, vou parar aqui. Na página 263, para dar seguimento na próxima leitura. E nós já ficamos aqui 1h08 fazendo essa leitura da Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo. E é bem interessante, gostei bastante. É diferente do capítulo anterior, que estava um pouco mais controverso, que eu vou analisar depois, eu vou dar meu parecer, mas há uma relação muito assim próxima, né, entre o libertarianismo e a questão das necessidades, né, porque liberdade é uma necessidade humana e é uma busca instintiva, natural do humano saudável, do ser humano saudável, né? E quando Maslow ele vai começar a falar da necessidade por deficiência versus necessidade do ser humano, fica muito claro
quando os indivíduos resolvem abrir mão das suas necessidades e atribuir a responsabilidade de si para o externo. E aí a Ayn Rand ela vai falar muito bem disso nessa visão aí, fazendo a crítica ao coletivismo, ao socialismo, que na verdade é uma mentalidade coletivista que afasta o indivíduo da sua individualidade, da sua identidade, da sua busca pelo seu ser, pela sua expressão máxima de autoatualização, da sua busca máxima de criatividade, de produção de valor, da sua manifestação daquilo que é intrínseco e valoroso, né, que a Ayn Rand vai colocar, né, que é ganho, que você tem direito, desde que você mereceu, né, desde que você conquistou aquilo, desde que você usou o seu valor racional, a sua capacidade, habilidade e produziu. E aí a gente volta para várias questões lá de realização pessoal, autoatualização de novo, criatividade. Então, vai dar para a gente fazer de repente uma organização dessas ideias, tanto do Maslow e até em confronto com confronto não confrontando, mas no sentido de complementarização, ela no campo da crítica política, no campo da filosofia, e o Maslow no campo terapêutico, individuacionante, né, da questão do indivíduo em busca de seu ser, em busca das questões que são mais ligadas às necessidades humanas. Muito, muito interessante. Então, eu vou parando por aqui e na próxima semana, se tudo der certo, tá? Voltaremos com a leitura da Ayn Rand, Eu em busca das necessidades, a Ayn Rand com a virtude do egoísmo, é a visão que ela está tendo. E a gente vai ver que o Maslow ele traz uma questão que é você sair desse papel dicotômico, né? Então é bem interessante, faz a gente fermentar aqui várias ideias, tá bom? Então, gente, é isso, vou parando por aqui e até a próxima leitura. Tchau!